Olá, seja muito bem-vindo ao Vida Leve, eu sou Rafaela Palumbo. Hoje o nosso programa está super especial. Bom, para quem não sabe, eu sou cirurgiã dentista, mas eu irei também receber mais um especialista, mais um cirurgião dentista para a gente falar, sobre saúde bucal, para a gente falar sobre esse assunto que muitas pessoas esquecem. Quando a gente fica doente, a gente vai logo no médico, compra um monte de remédio, mas há quanto tempo você não visita o seu dentista? Quantas vezes por dia você escova os seus dentes? É por essas e tantas outras coisas, que muitas pessoas têm dúvidas, que eu resolvi chamar também o Dr. Roan Vilar. Ele é cirurgião dentista e eu quero recebê-lo aqui agora. Olá, doutor. Tudo bom, Rafa? Tudo bem, meu companheiro de profissão. Muito prazer, tá? Prazer Muito é meu. obrigada por ter vindo aqui até o Vida Leve pra gente falar de um assunto que realmente é esquecido pela população, a saúde bucal. Eu tenho até uma notícia que eu não sei se já tá no ponto, diretora? Uma notícia aqui, doutor, eu fiquei assim, olha, chocada. Tem muitos brasileiros, não só brasileiros, muitas pessoas do mundo nunca nem foram ao dentista. Então vamos dar uma olhada nessa reportagem? Mais de 11% da população nunca visitou um dentista. Cerca de 2,5 milhões de adolescentes e mais de 8 milhões de brasileiros com mais de 30 anos já usam prótese. É um número muito significante, Bom, assim, em relação a tudo isso, das pessoas às vezes nunca terem nem ido ao dentista, quantas vezes por ano, de quanto em quanto tempo uma pessoa deve visitar o seu dentista? Então, Rafa, essa decisão ela tem que ser bem personalizada, A gente diz que em média a cada 6 meses é o ideal que a pessoa vá ao dentista. Mas algumas pessoas precisam antecipar essa visita. Por exemplo, pessoas que têm mais dificuldade de higienização, pessoas que têm muitas restaurações nos dentes, próteses, essas pessoas precisam de um acompanhamento em um curto prazo. Outras pessoas já podem deixar para um pouquinho depois, 6, 8 meses, mas sempre conversando com o dentista primeiro, para ele decidir qual é o risco que aquela pessoa tem para cárie ou para doença das gengivas e então decidir quando que ela volta. Entendi. Então, o ideal, de 6 em 6 meses, porém, tem algumas pessoas que precisam de cuidados mais especiais. Aqui no Vida Leve, doutor, a gente foca muito na prevenção, A gente sabe que prevenção é tudo. E é justamente isso que uma pessoa deve fazer para que não chegue, ao dentista com sintomas severos, com vários tratamentos mais rígidos para fazer. Quais são esses cuidados que eu preciso ter em casa, essa prevenção, para quando eu chegar no dentista, a minha saúde está perfeita? A primeira é a alimentação, A gente sabe que os doces são os vilões, dos dentes. Mas o que acontece? A gente pode comer os doces, a gente só precisa consumir os doces no horário certo. Por exemplo, se você come uma sobremesa depois do seu almoço e você escova o dente depois, não tem problema nenhum, você está removendo aquele doce. O que não pode é aquele doce no meio da tarde, que você comeu ali no meio da rua ou no trabalho e não vai escovar o dente depois. Acontece muito, Isso, acontece muito. E esse é o doce perigoso, porque ele vai ficar na sua boca, nos seus dentes, fermentando e assim agredindo ao esmalte, causando cárie, etc. Entendi. Deve ter muita gente que trabalha, vai para o trabalho e não leva com ela mesma um kit, uma escova de dente, uma pasta de dente, passa o dia inteiro no trabalho sem escovar os dentes. Porque esse já é o segundo ponto. Então a gente já falou sobre alimentação, o segundo é a higiene. A higiene, ela tanto pela escova, fazendo uma boa escovação, pelo menos depois das principais refeições e passando o fio dental pelo menos uma vez por dia. Então cuidados de higiene e de alimentação, você vai ficar bem. E visitando o dentista regularmente. Entendi. Em relação à língua, porque eu sei que tem muita gente que esquece de escovar a língua, Tem muita gente que, olha, nem faz ideia que a nossa língua também tem que ser higienizada. Como que eu devo higienizar a minha língua? Isso. A gente tem que limpar ou com uma escova ou com um higienizador próprio, um raspador de língua. Por quê? A língua é como se fosse um tapete, E ela acumula muito resto de alimento, bactérias. Se a gente não remove constantemente esse depósito de bactérias e de alimento, isso cresce e vai gerando mau hálito, principalmente. Entendi. E eu soube também, que às vezes é legal, após a refeição, se você não está com uma escova de dente por perto, você está no seu trabalho, você esqueceu o seu kit em casa, é legal a gente mascar um chiclete sem açúcar? Sim, é legal porque ele vai estimular a salivação e a saliva ajuda a limpar.
Tá? Então, uma dica entendi. é mascar um chiclete sem açúcar ou uma fruta, por exemplo, uma maçã. Já ouviu falar que a maçã faz bem para os dentes? Sim. Por quê? Pelo fato de ela ser fibrosa, né, e ter um baixo teor de açúcar, quando você morde, você acaba fazendo uma certa higienização dos dentes quando você não tem a possibilidade de fazer uma higienização adequada com uma escova de dente. Sim, lembrando, né, que a gente está falando aqui do chiclete, mas chiclete sem açúcar. E se você tiver esquecido, né, o seu kit em casa. Então, gente, é muito importante a gente carregar, né, um kit com uma escova, uma pasta de dente, um fio dental. O fio dental é de extrema importância. Tem muitas pessoas que esquecem do fio dental e quando vão visitar o dentista, encontram cáries, né, entre os dentes e falam, ué, poxa, eu escovo meu dente todo dia, o que acontece? Acontece muito no consultório. O paciente escova bem os dentes, mas não passa o fio dental. Quando a gente tira uma radiografia, a gente vê cárie entre os dentes. É uma cárie que tem uma evolução muito rápida. Então, às vezes, a gente olha por fora, o dente está inteirinho, e quando a gente vai ver, já está dando até um problema de canal no dente, porque aquela cárie entrou profundamente. Agora, uma dúvida. Fio dental, antes ou depois da escovação? Ah, sim. Então, não faz muita diferença, né? A pessoa pode usar conforme ela achar mais conveniente. Tem gente que prefere escovar os dentes para tirar aquele excesso e depois passar o fio, e outros preferem tirar com o fio e depois limpar com a escova. Aí eu prefiro a segunda forma, mas não faz muita diferença. Entendi. Então, escovar os dentes pelo menos 3 vezes ao dia. Exatamente. A gente sabe também que escovar os dentes em excesso faz mal também, né? Com muita força. Também. Isso é um detalhe. Você não pode ficar compulsivo na escovação. A escovação é uma questão de técnica, né? Então, a técnica correta, se você tiver dúvidas, pergunte ao seu dentista, ele te ajuda, ele te ensina como escovar. E sempre escovas macias com a cabeça bem pequena para ela alcançar os diversos cantos da boca. Então já viu, né? Olha, eu também tenho mais uma notícia, mais uma reportagem muito relevante para que vocês possam ver mais uma vez alguns dados, né, sobre a população. Bota aí na tela, diretora, para a gente dar uma olhada. População não escova os dentes quanto deveria, diz estudo. Pesquisa mostra que, apesar de alegar que escovam os dentes 3 vezes por dia, as pessoas praticam esse hábito menos do que deveriam. Olha, eu tenho certeza, porque quando eu estava atendendo, eu tinha muitos pacientes que chegavam ao meu consultório com cáries, né? Ou então já com tratamento de canal para ser feito, e eles falavam, não, eu escovo os meus dentes 3 vezes por dia, olha... Será? Você escova mesmo todos os dias, pelo menos 3 vezes ao dia os seus dentes? É muito importante, né? Eu acho que a prevenção que a gente faz em casa faz com que quando a gente chega ao dentista, a gente não precise passar por um procedimento de extrema importância, né? Eu acho que é por isso também que as pessoas têm medo de dentista. Exatamente, porque elas já chegam com uma situação mais complexa, que necessita de uma intervenção maior. Pois é. A prevenção, sem dúvida, é o melhor caminho. Porque se você se previne, né? Se você cuida dos seus dentes, se você escova os seus dentes, né? Passa o fio dental, tá lá tudo bonitinho, os seus dentes vão ficar bonitos. Quando você for ao consultório do seu dentista, você não vai precisar passar por um procedimento de extração, um procedimento de canal, que muitas vezes a gente precisa, né, levar anestesia. São processos realmente mais dolorosos. E é por isso que tem um monte de gente que tem medo de dentista, porque quando vai ao dentista tem que passar por um processo doloroso. Então, para você, ó, prevenção é tudo. Hoje a gente está aqui com o Dr. Roan, que ele também é cirurgião dentista. Para você que tem alguma dúvida, né, para você que quer perguntar alguma coisa para o Dr. Roan, é só mandar pra gente que a gente vai ler, tá bom? Bom, doutor, agora, em relação às escovas de dente, tem muita gente, né, que fala, não, beleza, Rafa, escova o dente todo dia, tô lá fazendo tudo bonitinho, mas e essa escova de dente, né? De quanto em quanto tempo a gente precisa trocar essa escova de dente? Então, em média, a cada 3 meses. Mas o que a gente precisa observar? Como que estão as cerdas dessa escova? Por quê? O objetivo da escova é alcançar as pequenas áreas da nossa boca, os lugares mais escondidos. Se a cerda da escova, que é retinha, estiver já curva, ela não vai alcançar o fundo dos sulcos e as fissuras do dente. E aí ela não vai fazer uma boa higienização. Então, ou 3 meses, ou quando você começar a observar que a sua escova está ficando com as cerdas curvas.
Então você vê, né? Realmente é muito importante a gente também trocar as nossas escovas de tempos em tempos, para que as cerdas, né, estejam ainda macias, porque tem muita gente que fala que incomoda escovar os dentes, que dói, ou então as pessoas que escovam com força, que ficam com a retração, né? E posso, aproveitando, falar de pessoas que têm problema para escovar. Muita gente reclama, quando eu escovo os dentes, minha gengiva sangra, então eu não escovo. Ou quando passa o fio dental. Isso é demais, né? Essa é a pior coisa que a pessoa pode Isso. fazer. Porque se ela sangra, é sinal que ela está inflamada. Isso. Se ela está inflamada, é porque ela está suja. Então, a pessoa está fazendo totalmente o contrário. Se ela sangra, é sinal que você tem que ter mais cuidado e procurar o dentista para entender o que está acontecendo. Pois é, então já viu, sangramento gengival não é saudável, né? Não importa se ela está sangrando, você deve sim higienizar, passar o fio dental para que ela possa respirar e eliminar todas as bactérias, né, que tem ali dentro. Bom, doutor, eu quero saber, diretora, se já temos já o contato do Dr. Rowan, para que as pessoas possam ir até o consultório dele, né, fazer essa visita. Então vamos com o contato do doutor, por favor? Dr. Rowan Vilar, cirurgião dentista, mestre em ortodontia e especialista em implantes dentários. Temos aí o e-mail de contato do Dr. Rowan, Instagram, @Dr. Rowan Dentist, e o Facebook. E temos também o telefone de contato. Então, doutor, aqui no Rio de Janeiro, né, você atende na Barra da Tijuca, No Leblon e na Tijuca. E na Tijuca. Então, o pessoal do Rio, já viu, né? Ó, tira uma foto, marca uma consulta com o Dr. Rowan, que ele, ó, é excelente, né? Tá há mais de 6 meses sem ir no dentista. Dr. Rowan, né? Pra gente fazer essa prevenção. Bom, agora em relação às crianças, doutor, de quanto em quanto tempo, ou então quando que eu devo começar a levar o meu filho ao dentista? Ok. O ideal é levar a criança, né, o bebê, logo quando nascer o primeiro dentinho, geralmente aos 6 meses de idade. Por quê? Porque nessa fase, o pai ou a mãe, ou enfim, o responsável vai receber as orientações de como fazer a higienização, como cuidar quando começam a nascer os dentes, a criança fica um pouquinho irritada, como amenizar o sofrimento da criança nessa fase. Então, com 6 meses é o ideal para visitar o dentista, especialmente o odontopediatra, que é aquele especialista em cuidar das crianças. Quando a criança tiver uns 6 anos, é legal levar no ortodontista, que é o especialista em aparelho dentário. Mas por quê? Nessa fase a criança vai usar aparelho, aquele aparelho tradicional? Não, é porque nessa fase começa a troca da dentição, da de leite para permanente. E ali a gente pode observar algum problema, por exemplo, uma mordida cruzada, que é quando a criança morde ao contrário. E esse tipo de problema a gente tem que intervir desde cedo. Então não vai usar aquele aparelho convencional, né, que é para a fase mais de adolescente e jovem. Não, alguns problemas têm que ser resolvidos cedo, aos 6 anos, 7 anos de idade. Eu sou uma pessoa que, desde criança, os meus pais me levaram ao dentista. E foi por isso também que eu resolvi ser dentista. E quando eu tinha 6 anos de idade, né, 7 anos de idade, eu utilizei também o aparelho preventivo, né, o aparelho móvel. E é triste porque tem muitas pessoas que não sabem disso. E aos 6 anos de idade, a criança tem o seu primeiro dente permanente, né? Que é o molar de 6 anos. E tem muitas mães e pais que não sabem. Então, deixa o filho para ir no dentista lá para a adolescência, né? Talvez quando os dentes estão ficando tortos, ou então naquela fase do patinho feio, que é uma fase que a gente chama de patinho feio, que é justamente na fase dos 9, 10 anos, que é quando a criança ela tá trocando a dentição. Quando ela tá ficando com os dentes permanentes, mas ainda tem alguns dentes de leite na boca. E alguns pais acham que o dente que tá vindo é mais amarelo, né? Tá acontecendo alguma coisa. Então, desde os primeiros meses, a gente precisa levar os nossos filhos ao dentista. Exatamente. 6 meses levar no odontopediatra, ir acompanhando com o odontopediatra cada 6 meses, ou conforme a orientação dele, e com 6 anos levar no ortodontista. Legal. Doutor, em relação à quantidade de pasta, certo. Pasta para criança, qual é a quantidade mais ou menos? Exatamente. A Associação Brasileira de Odontopediatria recomenda que, para cada idade, a gente tem uma quantidade, tá? De 0 a 3 anos, uma quantidade bem pequena, semelhante a um grão de gergelim, só uma sujeirinha ali na escova. De 3 a 6 anos, já vira o tamanho de um grão de arroz cru, bem pouquinho. Depois, com mais 6 anos, aí a gente aumenta para o tamanho de um grão de ervilha. O que é muito importante, além da quantidade, o tipo de pasta. Sempre pasta com flúor, tá? Porque é essa pasta que vai proteger a criança
da cárie e dos demais problemas. Entendi. E, por exemplo, uma criança que tem menos de 7 anos, né, que ainda não teve nenhum dente permanente ainda que surgiu, o que acontece se uma mãe colocar uma pasta muito maior, né, uma quantidade muito maior para essa criança? O que acontece? A criança, principalmente as menores, não sabem cuspir direito, né? Ou algumas crianças gostam muito do gosto da pasta e resolvem engolir a pasta. Se você coloca muita pasta e essa criança engole, ela pode desenvolver o que a gente chama de fluorose, que é um manchamento dos dentes que estão em formação. Então nasce um dente com manchas brancas, que é justamente isso, por conta dessa ingestão de excesso de flúor. Por isso que a quantidade é o segredo para dar certo. Então é muito importante, né, as mães, os pais, as pessoas que cuidam de crianças ficarem ligados em relação à quantidade de pasta com flúor que a gente coloca, porque eles devem sim escovar os dentes sempre, mas tem uma quantidade ideal da quantidade, né, de pasta que a criança deve utilizar. Agora, em relação aos antibióticos, já ouvi muitas mães falando no meu consultório, né, levavam seus filhos, falaram, olha, Rafa, ele tem cárie porque ele utilizava antibiótico, eu dava muito antibiótico para ele. É verdade isso? Não, é mito. É? Isso, é um grande mito que existe. Os antibióticos não causam cárie. Não existe, esse dente é fraco, meu filho tem dente fraco, não. É tudo uma questão de alimentação e higienização. Antigamente, alguns médicos passavam um antibiótico chamado tetraciclina para as crianças. E essa tetraciclina, ela manchava os dentes. Tanto que hoje eles não passam mais para crianças. Então, talvez daí tenha surgido esse mito. Mas o antibiótico não causa cárie. O que a gente precisa se preocupar quando a gente fala de medicamento é que alguns xaropes, alguns remédios que as crianças tomam têm açúcar na composição. Sim. Então, ali sim pode causar um problema de cárie pela ingestão frequente, mas não é por conta do medicamento, e sim pelo açúcar que tem na fórmula. Entendi. E nessa fase, né, da criança que ela está aprendendo a escovar o dente, é importante os pais supervisionarem? Com certeza, com certeza. Eu falo com meus pacientes o seguinte: o seu filho, ele vai no mercado sozinho? Não vai. Ele vai comprar um remédio, ele vai fazer alguma coisa assim que exija responsabilidade? Não. Então, como que você deixa a higienização por conta dele? Às vezes, os pais deixam crianças de 3 anos escovando o dente sozinho. Não pode, dá, né? porque a criança não tem noção, ela não tem destreza para fazer. Então, os pais devem acompanhar até os 6 anos, até os 9 anos, a escovação é responsabilidade dos pais. Claro, a criança, você sempre, desde o início, tem que incentivar a autonomia. Dar uma escova para ela começar a aprender, para ela brincar de escovar, mas a responsabilidade da escovação ideal é do pai. Entendi. Ou Agora, da mãe, né, do responsável. doutor, em relação ao aparelho ortodôntico, tem muitos pais, né, que às vezes não levam seus filhos ao dentista, né, com tanta frequência, só levam quando veem que os dentes estão ficando um pouquinho tortos. Bom, para os pais que ainda não levaram seus filhos ao dentista, ou então para os pais que levam, mas precisam talvez levar eles ao ortodontista, com qual idade, mais ou menos, uma criança deve colocar o aparelho fixo? Então, essa avaliação ela é muito específica, tá? Cada caso é realmente um caso. Como eu falei, com 6 anos ela tem a primeira avaliação para saber se ela precisa de algum tipo de aparelho removível. Lá por volta dos 11 anos de idade é um bom momento para fazer uma segunda avaliação ortodôntica, ver se precisa pensar num aparelho fixo. Até porque meninas e meninos têm idades diferentes, porque o crescimento deles é diferente. Então as meninas crescem um pouco mais cedo, os meninos um pouquinho mais tarde. Entendi. Então por volta dos entre 11 e 13 anos é a idade que geralmente a gente entra com aparelho fixo. Entendi. Então já viu, né? A prevenção das crianças também é fundamental. A gente precisa sim levar os nossos filhos ao dentista, né, para que eles façam aquela limpeza básica, supervisionar também a escovação da criança, não deixar a criança escovando os dentes sozinha, né? Até porque elas são muito inocentes, ainda não sabem direito, às vezes tem essa dificuldade motora também e rola aquela preguiça. Também. Rola aquela preguiça de vai escovar o dente, vai, não aguento mais mandar você escovar o dente. E a criança não vai, né? Nessa hora a gente realmente tem que... Exatamente, tem que pegar firme porque a criança não escovando ela vai ser prejudicada, a sua saúde vai ser prejudicada e o pai depois vai ter que correr atrás do dentista para resolver o que ele não cuidou em casa. Se até o adulto tem preguiça, Exatamente. doutor, se até o adulto tem preguiça de escovar o dente, como é que a criança não terá? Eu queria saber se temos também o contato do Dr. Rouan mais uma vez na tela. Temos? Então vamos mostrar.
Dr. Rowan, temos aí os contatos, temos o telefone, e-mail, né, para onde você quiser. Pode fotografar, ele atende aqui no Rio de Janeiro. Então, se você quiser marcar uma consulta com o Dr. Rowan, pronto, já sabe já como vai marcar, né? Bom, um beijo, até o próximo Vida Leve. Tchau! Tchau!